Essa semana, uma notícia foi comemorada, sobretudo nas redes sociais. E eu falo do decreto do governo estadual de desapropriação do Cine Rex. Acho que a gente vai ter imagens aí do Cine Rex. Bom, muita gente não é dessa geração, não vivenciou o Cine Rex, não sabe o que esse imóvel, que esse patrimônio significa. Mas também as novas gerações estão nessa luta e celebram essa desapropriação. Esse imóvel localizado ali na Praça Pedro II, que é um complexo cultural importante, o mais importante da nossa capital, e que foi inaugurado em 1939. A bolsa estava quebrando lá em Nova York e eles estavam inaugurando. O Piauí sempre foi diferenciado, inaugurando o Cine Rex aqui. E essa fachada ela é tombada pelo patrimônio histórico, mas o governo desapropriou e pretende fazer ali uma escola de cinema. Eu acho que tudo que envolve esse decreto é muito feliz, porque transformar aquela área numa escola de cinema é talvez a grande sacada para revitalizar o centro de Teresina, aquele complexo. A gente está aqui com a Patrícia Mendes, que é arquiteta e urbanista, é coordenadora do escritório do Ministério da Cultura no Piauí e também assinou muito do que a gente vê hoje em termos de recuperação do nosso patrimônio, as antigas cadeias que foram transformadas em casas de cultura. E, Patrícia, é mais ou menos isso que vai ser feito também, é você transformar, é você dar a um imóvel que tinha uma função lá atrás, que hoje não se aplica mais, e aproveitar esse espaço e com ele toda a carga que vem, né, de o que significa para as pessoas, para a cidade enquanto patrimônio e enquanto sociedade também. Bom dia. Bom dia quem não está escutando, né? Quem está acompanhando. É uma semana muito feliz para a gente, né, Exato. Cíntia? Eu venho aqui numa felicidade primeiro por lhe rever novamente, né? E a gente trazer essas notícias. Você é uma batalhadora também, né? Nesse lado do jornalismo, sempre muito atuante nessa parte cultural. E a gente está com essa excelente notícia que a gente deve muito aí, a gente tem que falar da sensibilidade do governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, que ele foi muito corajoso, muito sensível, né, em fazer essa desapropriação, que é o primeiro passo. E depois dessa desapropriação, vem, consequentemente, a revitalização tão esperada. E a notícia aí não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Exatamente. Vamos começar então. O que significa de fato uma desapropriação, né? A partir de agora, o que acontece? Acontece que agora, antes, só para situar um pouquinho, sim, né? Você falou aí de 1939, né? A construção do prédio, ele tem 85 anos, né? E ele era de propriedade particular, do Dr. Davi Cortelazzi. Inclusive, foi o Dr. Davi Cortelazzi, né? Por pedido, ele solicitou o tombamento na época, né? Quase sim, ninguém sabe isso, né? Pensa que ele mesmo, né? E é um fato interessantíssimo. Então, ele vem a falecer em 2021. É bom ressaltar toda essa luta histórica, Cíntia, de quase 15 anos aí, né? Da tentativa de se comprar o imóvel, né? De fazer toda essa negociação. E aí eu tenho que falar de algumas pessoas importantes, eu tenho que falar, inclusive, do ex-secretário Fábio Novo, que lutou muito por essa desapropriação ao longo dos tempos, né? E agora o secretário Carlos Anchieta, e eles conseguiram. Então já vem de algum tempo, né? Sim, uns 15 anos a mais, mas realmente só começou a ganhar força a partir do secretário, então, hoje, deputado Fábio Novo. Tá, mas vamos só fazer aqui uma correção. O Rex foi inaugurado, ao contrário do que eu disse, em 39, não em 29. Isso. Que foi o ano da quebra da Bolsa. Então, são 85 anos, exatamente. Né? Beleza, então vamos lá. Desculpa te interromper. Você falava, então, bom, tem essa luta que já tem uns 15 anos, foram vários secretários, vários gestores que tentaram isso. E essa desapropriação, ela vai implicar, claro, numa reforma, numa modernização. O que se planeja? Existe já um projeto?
Pronto. Essa desapropriação, para as pessoas entenderem, é uma forma de... Antes era propriedade privada, o que acontece agora? Agora é um prédio de patrimônio público do governo do estado do Piauí. E aí facilita muito, por isso que eu estava falando da inteligência, né, dessa desapropriação, porque o prédio se torna do governo do estado e automaticamente já tem um projeto, né, já aí, que é exatamente esse pensamento de se fazer a escola de cinema. Até o próprio secretário de Educação falou muito ontem, né, sobre isso, né, o interesse de levar as escolas. Mas não são só as escolas, aí vai ter todo um complexo, vamos dizer assim, oficinas, vai ter um local, então vai ser maravilhoso. Quem ganha? Todos nós, mas em relação ao segmento, o audiovisual, que vai dar um pulo enorme, né? Porque a gente vai estar trazendo de volta aí um grande prédio, né? Um dos mais bonitos que eu acho aqui da capital, inclusive, né? Art Deco, 1939, vem com a simetria, elementos industriais, vidro, que na época era super difícil. Eu imagino como deve ter sido difícil construir uma coisa isso assim, naquela época, né? Incrível. Realmente a gente tem que comemorar muito, muito, muito essa grande sacada aí. Foi o primeiro cinema, foi da cidade? Sim, o primeiro cinema da cidade. Servia como cinema. Sim. E engraçado é que tem toda uma história, né? Primeiro era o cinema para o pessoal que frequentava a Praça Pedro II, né? Lá que era o local dos namoros. Depois o Rex virou um lugar de cinema de gosto, assim, digamos, mais adulto, né? Exatamente. Houve uma fase que era. Aí foi fechado, se transformou em 2005 numa casa de show. Eu lembro que nessa inauguração em 2005, eu nunca fui um filme lá, acho que a minha mãe não deixava eu ir na época. Eu também não. Mas em 2005 eu fui na inauguração. Sim, que foi. Era um grupo de Pernambuco. E era sensacional. Gente, é lindo por dentro, assim. E é porque estava modificado para fazer a casa de show. E agora, enfim, não sei como é que está. Esse projeto também vai contribuir muito para barrar essa depreciação que existe hoje do imóvel, né? Gente, você fez um histórico fantástico, né, do que foi o Cine Rex. E é interessante porque ao longo desses dias, desde sexta-feira, muita gente, principalmente as pessoas mais novas, nossa, aqui tinha um cinema no centro da cidade. Sim. É tão interessante. Tinha dois, na verdade. É o Royal, exatamente. E aí é muito interessante, porque as pessoas estão fascinadas de descobrirem que aí era um cinema e que vai virar uma escola de música. Então, é sensacional. Realmente a função que está sendo dada, eu acho a mais justa possível. É uma honraria, na verdade, para o Cine Rex. E ele merece muito isso, não só o Cine Rex, mas o nosso centro histórico, Cíntia. E aí vai revitalizar. Nossa. Na hora que você colocar uma escola de cinema bem aí, isso vai virar um outro lugar. Exatamente. Esse complexo bem aí vai ser outra história, né? Ao lado do teatro, vai ser outra história. E aí, só para completar, você falou também dos cinemas, as mais variadas, vamos dizer assim, características dele. Ele, no Brasil, ele é conhecido como o cinema mais longínquo de rua no Brasil. Sério? Então, assim, durante muito tempo, o Cine Rex era referência pro Brasil de cinema de rua. E aí, quando voltar a escola de cinema, automaticamente, uma das grandes sacadas também é a volta desse cinema de rua. O que quer dizer isso? A gente não vai trabalhar só o interior do Cine Rex. Como você está falando, a Praça Pedro II ela era viva como um todo. E aí transformava esse cinema nesse cinema de rua. A possibilidade de a gente fazer várias coisas, inclusive do lado externo do prédio, né? Já que a gente tem essa rua, né? Então, volto a dizer, inteligentíssimo, né? Tanto a forma de desapropriação como a funcionalidade que vai se dar. E vai forçar, né? Por exemplo, o comércio a também se revitalizar. Porque quando você fala em revitalização de centro, você não pode colocar tudo só para governos. Você tem que pensar que aqueles imóveis ali pertencem à iniciativa privada. Então, eu penso o seguinte, eu tenho aqui uma loja, ela está caindo os pedaços, literalmente, Sim. porque dá uma tristeza. Andar no centro de Teresina hoje é uma das cenas mais tristes que eu considero
Sim. E tipo assim, quem cresceu andando no centro, ia fazer compra com os pais, tinha uma história, né? Teresina tem uma história com o centro. Aliás, toda a cidade tem uma história com o Toda a seu centro. cidade. Se você vê aquelas lojas completamente destruídas, por quê? Porque realmente as pessoas não tinham como fazer, foram abandonando. Estão completamente abandonadas. E aí você vê, aqui do lado está começando a surgir uma coisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou melhorar a minha casa, que é a minha loja. E isso vai ser naturalmente, vai ser um processo natural, né? É exatamente a ideia, porque nós chamamos já, né, Cíntia, de corredor cultural aquela área. É. Nós já chamamos isso. Voltando o Cine Rex, com essa atuação, a gente tem uma grande casa de espetáculos, que é o Complexo Cultural Teatro 4 de Setembro. O Centro de Artesanato do outro lado. Temos esses prédios aí que são de particulares, mas eu acredito, assim como você, que a gente, à medida que for restaurando esses grandes bens, é automático. Mas falo aqui da Praça Pedro II. Eu acho que a gente tem que ter um carinho por ela realmente. Depois do Cine Rex, eu acho que a grande luta seria a Praça Pedro II. E eu queria só reforçar essa importante fala sua também de alinhamento de órgãos, né? Porque tudo isso aconteceu. Eu estou aqui como escritório do Ministério da Cultura, que é novinho ainda, só tem 10 meses aqui no Piauí. Sério? Só 10 meses. Mas a gente vem fazendo um trabalho que acredito que deve ser mantido, que é de união de forças, Cíntia. É inteligente você somar ao órgão federal, né, Ministério da Cultura, governo do estado, e que aí, né, o município nessa luta aí para a preservação do patrimônio cultural, né? A gente vem fazendo muita coisa. Mas o importante também falar de coletivos que brigaram também por isso acontecer. A gente teve o SOS Centro, né, que foi um grupo de artistas, desde músicos, poetas, né, atores, que se reuniu na frente do Cine Rex para tentar chamar a atenção. Então, quando me perguntam muito, né, Patrícia, como que isso aconteceu? Foi de uma hora para outra? Não foi. Foi um longo caminho, e junto a esse longo caminho tiveram vários atores. Dentre eles aí o governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Cultura, inicialmente, e hoje a gente tem aí outras secretarias juntas, né, para fazer o Cine Rex aí reviver, e ele vai reviver. Inclusive, a Secretaria de Segurança já começou uma operação, porque eles chegaram a uma conclusão que os índices de violência no centro estão associados aos imóveis abandonados. Então, o governo está fazendo uma espécie de censo para entender quantos são os imóveis abandonados, por que eles estão abandonados, e obrigar os proprietários a darem uma finalidade a esse imóvel. O segundo aspecto também são estudos que estão sendo feitos no centro comercial. A universidade tem feito, pesquisadores da Universidade Federal têm feito vários estudos, inclusive eu vi um publicado recentemente, dizendo que se nada for feito, aquilo ali se acaba num prazo de tempo razoavelmente curto. E é preciso, de fato, porque ali, Patrícia, né, como você é arquiteta e também está como representante do escritório, a gente tem vários imóveis que são emblemáticos. Você tem ali, por exemplo, aquele antigo prédio onde funcionou o Tribunal de Contas do Estado. Sim. Que hoje é um lugar que a população que vive, quem ainda resiste morar ou trabalhar no centro, reclama por conta da ocupação pessoas, bandidos, que vão lá, escondem drogas. Seu Cornélio, né, ali do queijo. Seu tava Cornélio do lado, do pão do queijo. Do lado ali, né, que pode, de repente, retomar. Então, é exatamente o que você está falando. E aquele imóvel que sempre falam dele, do INSS, Também. Ele está incluído naquela relação da ministra Esther Dweck, dos imóveis que podem receber um retrofit, pode ser doados para... Sim, a gente vai começar, né? Isso que eu estou falando. Tem várias ações, saindo um pouquinho da pauta do Cine Rex. Sim. O então Ministério da Cultura, né? Eu vou falar como Ministério da Cultura, mas claro. Sim, o INSS vai acontecer. A gente está com alguns
projetos, né, em parceria com a Secretaria de Cultura, que são chamados Céus da Cultura, por exemplo. Alguns imóveis a gente vai trabalhar essa revitalização, né, tem um recurso disponível para isso. A gente tem os pontões de cultura, a gente tem a política de Aldir Blanc aí que está vindo, né, com editais novos, e tem uma porcentagem, Cíntia, para ser utilizado para obras também. Então, são várias ações, políticas públicas, né, fortes que estão sendo unidas desde a esfera federal, estadual, até então. Sinto falta ainda um pouco do município, né, se unir a essa luta, né, que a gente está tendo. Né, e aí, plena. Quando eu falo município, eu estou falando dos 224 municípios do Piauí. A gente não tem só Teresina, né? A gente tem imóveis aí maravilhosos no Piauí todo, né? Você é conhecedora, você viaja muito, né, Cíntia? E a gente tem muita coisa no Piauí. A gente precisa começar de algum lugar. E o objetivo do escritório também é sensibilizar os gestores, né, no interior. Patrícia, muito obrigada. Que agradeço. Vamos esperar esse projeto, que eu acho que realmente é muito interessante, lá do Cine Rex. Vai ser um sopro aí de cultura, de arte para a nossa cidade.